Damos início a mais uma conversa sobre aves, com a 20ª espécie da lista do Gonçalo Elias, o verdilhão. Viva Zé, sim, chegamos às 20 espécies. O verdilhão, que eu registrei pela primeira vez na Rábida em 2 de junho de 1988, quando passei lá 2 dias lá na quinta do meu tio. É uma espécie bastante frequente nessa zona, nem me recordo concretamente das circunstâncias da observação, tenho registado que foi lá, mas é uma espécie que é frequente não só nessa zona, como até diria eu por todo o litoral. Portanto, foi apenas mais um registro para a lista de uma espécie que provavelmente, se não entrasse nesse dia, entraria noutro. Mas sim, foi na Rábida que eu registrei pela primeira vez. E esta espécie ocorre por todo o país. Mais uma espécie fácil de observar, portanto. Razoavelmente fácil, sim, porque é frequente e é uma ave também de jardim, portanto ocorre em zonas urbanas, e os dados do Atlas mostram que eles são mais abundantes na metade litoral do que na metade interior. Talvez tenha a ver com o tipo de ocupação da paisagem, eles gostam muito de paisagens fragmentadas, que inclui jardins urbanos, inclui hortinhas com algumas árvores, pomares, inclui paisagens em mosaico. Eu acho que a paisagem é mais fragmentada no litoral do que no interior e penso que isso, de alguma maneira, ajuda a espécie. É a minha interpretação daquilo que eu conheço deles. Uma nota interessante sobre esta espécie é que ocorre também na Madeira e nos Açores, sendo que na Madeira, tanto quanto se sabe, a sua ocorrência é natural, mas nos Açores não. Nos Açores a espécie foi introduzida. Foi introduzida inicialmente nas ilhas de São Miguel e da Terceira, e de acordo com os dados do último Atlas, do segundo, que é o que está publicado, também ocorre noutras ilhas do Grupo Central, como o Faial e o Pico. Mas uma curiosidade também é que a subespécie introduzida nos Açores não é a mesma que ocorre no continente. Mas no continente, segundo me consta, há 2 subespécies. Bom, há uma que radicais. nidifica, que é a subespécie Van Marley, né? Que é Chloris Van Marley. Mas, como as populações europeias são parcialmente migradoras, pensa-se que em Portugal apareçam indivíduos vindos da Europa Central ou do Norte durante o inverno, e esses pertencem à subespécie nominal. Aliás, é engraçado que no início do século, essa espécie, tal como acontece com muitos granívoros, desde tempos históricos, que era muito apreciada pelos chamados passarinheiros, pelas pessoas que faziam captura de aves para consumo. E os passarinheiros portugueses, no início do século XX, já distinguiam 2 variedades, que era o verdilhão negral, ou do norte, e o verdilhão real, ou do sul. O do sul, vamos admitir que era o de cá. E o do norte, possivelmente, era o que aparecia no inverno. Porque, enfim, isto é uma referência que vem no livro do Tait, que é um senhor que viveu no Porto. Ele estava ligado à produção de vinho do Porto, mas ele escreveu um livro que era The Birds of Portugal, foi publicado em 1924. É um livro hoje em dia muito raro, muito difícil de encontrar, porque este livro foi publicado em Londres e o armazém onde este livro se encontrava guardado foi bombardeado durante a Segunda Grande Guerra e, portanto, a maioria dos exemplares perdeu-se e hoje em dia é bastante difícil de encontrar, porque vão aparecendo alguns exemplares de coleção. E então, o Tait refere essa designação do verdilhão negral e do verdilhão real. Embora não se saiba exatamente a que regiões é que isto se referia, ou do norte e do sul, podemos pensar, é uma interpretação possível, que os verdilhões negrais seriam os que admitiriam, seriam os que apareceriam durante o inverno. E porquê? Porque os Van Marley, que são os que nidificam na península, têm umas cores um bocadinho mais vivas, portanto são menos escuros. Seriam os tais que seriam... Há a possibilidade, digamos, de os diferenciar. Alegadamente, de acordo com esses passarinheiros do início do século XX, sim. Portanto, o verdilhão real era o nosso, que tem cores mais vivas, e o negral, que são um bocadinho mais escuros, seriam os da Europa Central, que seriam então da subespécie nominal. São os tais que aparecem no inverno. Mas isto é um bocadinho especulativo, porque isto é uma interpretação dos elementos que temos. De qualquer forma, as aves que foram introduzidas nos Açores
nem são dos Fan Marley, nem são dos nominais, são de uma outra espécie. Temos uma terceira subespécie. Temos uma terceira subespécie que ocorre no sul da Europa, mas não em Portugal continental, que se chama Chloris chloris aurantiventris. Auranti vem de aurantius, que é dourado, né? Portanto, é de ventre dourado. É uma subespécie que ocorre, eu não conheço exatamente os limites, mas eu diria que é na orla do Mediterrâneo, e essa subespécie é que terá sido então introduzida nos Açores. Não tenho presente exatamente em que circunstâncias, mas foram introduzidos e atualmente reproduzem-se em várias ilhas, como eu já referi. Portanto, há aqui várias subespécies à mistura nas diferentes regiões. Interessante. Em termos, há pouco referias, portanto, que a espécie é parcialmente migradora. Os que migram, tens mais ou menos uma noção de como é que é então a zona de invernada e a zona... Bom, isto é sempre aquele problema de que quando há uma espécie que tem uma grande população residente, como é o caso do verdilhão, é muito difícil nós sabermos, ou seja, não é fácil estarmos a distinguir o que é que são aves residentes e o que é que são aves que vieram passar o inverno. Portanto, eles podem se inclusivamente misturar, isso acontece com outras espécies, e portanto é muito difícil nós conseguirmos separar uns dos outros. Portanto, objetivamente não há informação onde é que são as zonas invernadas ou não, porque eles praticamente nidificam em todo o país. Portanto, não é possível detalhar muito mais do que isto. O que se sabe já agora é que, de acordo com um livro da autoria de Clive Finlayson sobre o Estreito de Gibraltar, o que se sabe é que, e há dados históricos, há vários trabalhos que mostram isso, que no Estreito de Gibraltar, o verdilhão é uma espécie migradora razoavelmente numerosa. Portanto, sabe-se que eles passam por lá em direção ao Norte da África, em especial durante o mês de outubro, e que depois voltam para cima no início da primavera. Portanto, sabe-se, há movimentos documentados através do Estreito. Agora, não se sabe muito bem de onde é que eles vêm. O que se sabe, no caso de Espanha, há recapturas de verdilhões anilhados em França, na Alemanha, na Bélgica e alguns da Holanda, das Ilhas Britânicas, da Suíça e da Escandinávia. Portanto, há recapturas de diferentes países europeus, portanto, a ideia de que eles vêm cá invernar não é só não é uma simples especulação. Há registros de recapturas. Portanto, sabe-se que há verdilhões invernantes. O que nós não temos é uma quantificação muito precisa que nos permita dizer quão importante é essa população. Referiste há pouco também que eles gostam de habitats mais ou menos um mosaico, não é? Eu por acaso tinha uma ideia, talvez errada, de que associava tipicamente o verdilhão a pinhais. Eles aparecem em pinhais, sem dúvida. Aliás, eles aparecem em quase todo o tipo de arvoredo, porque é uma espécie, digamos, muito eclética, né? É uma espécie generalista. No entanto, eles, mesmo em pinhais ou no tipo de matas, eles gostam mais das orlas, porque eles depois se alimentam no chão, em terrenos abertos, em clareiras. Portanto, eles podem aparecer em pequenos pinhais, mas provavelmente não os vamos encontrar no meio daqueles pinhais muito extensos que existem, por exemplo, no centro do país. Portanto, pequenos bosquetes, sim, até porque eles constroem um ninho também, penso que em árvores. Agora, grandes povoamentos extensos de pinhais ou de outros arvoredos, aí já não tanto. Portanto, quando falamos às vezes de um determinado tipo de árvore, também temos que pensar na extensão do povoamento. Pode ser uma sebe, pode ser um bosquete ou pode ser uma grande plantação. São uma espécie que também costuma fazer, digamos assim, certos grupos, depois de fim do período de reprodução, não é verdade? Exatamente. Aliás, acontece com várias espécies que são territoriais na época dos ninhos. Portanto, na época dos ninhos eles juntam-se em casais e cada macho depois canta para defender o seu território. Aliás, acontece com a maioria das aves canoras. As aves canoras é mais ou menos sinónimo de passariformes. Não é exatamente, mas grosso modo podemos dizer que sim. Portanto, com a maioria dos passariformes, eles são territoriais na época dos ninhos. Com algumas exceções que serão as aves coloniais, como por exemplo as andorinhas. Mas, de uma forma geral, os passariformes são territoriais na época dos ninhos, mas acabada a época dos ninhos, eles juntam-se outra vez em bandos e às vezes formam bandos mistos. Eu já vi bandos de verdilhões misturados com pinta-roxos, com tentilhões, com pinta-silgos e que vão todos alimentar-se nos campos. Durante o inverno é frequente ver isso.
e juntam-se em bandos, porque já que há tempos falámos nisso, não me recordo se foi a propósito dos pintacilos, mas que esta ideia das aves se juntarem em bandos tem uma dupla vantagem. Primeiro é que, quer dizer, eles vão uns atrás dos outros para os sítios onde há alimento. Os sítios onde há alimento são sítios mais ricos, portanto conseguem atrair muitos bichos que vão para lá. E eles vão uns atrás dos outros. Isso é uma vantagem. Outra vantagem é que, estando em bando, conseguem detectar melhor os predadores. Portanto, há mais olhos a ver, digamos. Eles estão ali entretidos a comer, mas há sempre algum que pode dar o alarme se vir, imagina, aproxima-se um gavião, não é? Ou outro predador. E então, essa é um bocadinho a vantagem de andar em bando também. Mas sim, esse tipo de comportamento já o tinhas referido realmente em relação aos pintacilos e também aos chamaris. Não é? Sim, mas é extensivo a várias espécies que se juntam assim em bandos durante o inverno. Há muitas espécies que fazem isso e, como eu disse, no caso dos fringilídeos, é habitual formarem bandos mistos. Portanto, mas durante o inverno, porque na primavera, como eu disse, eles na primavera tornam-se territoriais. Uma questão que tem sido recorrente em algumas das últimas conversas que nós temos tido é também a questão da taxonomia. Esta é mais uma ave que também sofreu alterações taxonómicas há relativamente pouco tempo. Exatamente, porque esta ave, quando eu e tu começámos a ver aves, o nome pelo qual era referido na maioria dos guias de campo era Carduelis cloris. Entretanto, houve aqui uma revisão. Tem havido muitas revisões taxonómicas, mas no caso da família Fringillidae, a taxonomia foi revista e tudo o que era Carduelis, porque havia o Carduelis spines, o Carduelis cannabina, o Carduelis carduelis e o Carduelis cloris, e eles foram separados em diferentes géneros, sendo que o verdilhão, o género tomou o nome da espécie, portanto ficamos com um tautónimo, que é o nome que se dá quando os dois nomes são iguais, e então ficou Cloris cloris. Sendo que o Linneu, quando classificou os fringilídeos, classificou muitos deles no género Fringilla. Portanto, o pintacilco, por exemplo, era Fringilla carduelis. Mas o verdilhão não era Fringilla, curiosamente. O verdilhão tinha o curioso nome de Loxia cloris. Ora, Loxia, como sabemos, é o género do cruzabico. O cruzabico tem assim um bico mais espesso, embora também tenha as mandíbulas cruzadas. Eu não sei porque é que o Linneu meteu o verdilhão no género Loxia, talvez por ter o bico mais grosso, porque o bico grossudo também tem um bico grosso, que é Cocotraustes também foi metido no género Loxia, era Loxia Cocotraustes. Portanto, o Linneu tinha um número reduzido de géneros, é claro que ele agrupava as aves, na altura ainda não havia cá análise de ADN nem nada disso, ele agrupava as aves de acordo com as características morfológicas, que é como quem diz, com o seu aspecto exterior. E, portanto, eu acho que ele, assim, os de bico mais grosso, acabou por os agregar no género Loxia, então é assim que o verdilhão acaba por se chamar Loxia cloris. Bico mais grosso, que acaba por ser um bocado típico destas aves granívoras, não é? Como é o caso do verdilhão. Sim, mas o tentelhão e o pintacilgo, o bico já não é tão espesso, por isso é que foram parar ao género Fringilla. Portanto, porque o Fringilla é a espécie tipo, digamos, do género Fringilla, e por isso se manteve o nome. Mas o pintacilgo, por exemplo, o pintacilgo que hoje em dia também é um tautónimo, mas o Linneu não criou tautónimo. Portanto, sempre que nós vemos um tautónimo, é um nome que já foi alterado. O pintacilgo inicialmente era Fringilla carduelis, portanto, o Linneu meteu aqueles que tinham o bico mais fino, quer dizer, menos espesso, vamos dizer assim, porque o bico também é grosso, meteu-os no género Fringilla, mas os que tinham o bico muito grosso, como é o verdilhão, o bico grossudo e o cruzabico, meteu no género Loxia. Mas sim, depois ele passou para Carduelis cloris, porque o pintacilgo passou para o género Carduelis, o verdilhão também foi lá parar, e recentemente passou para o género cloris. Portanto, é mais uma família em que tem havido bastantes revisões taxonómicas e que têm afetado os nomes com os quais estamos habituados a lidar. Valham-nos os nomes comuns nesta altura. Em alguns casos sim, noutros casos não, porque em alguns casos os nomes comuns são eles próprios bastante confusos, não é? Portanto, enfim, tudo o que é terminologia, seja nomes comuns, seja nomes científicos, nem sempre é consensual, até porque eu digo consensual no caso dos nomes comuns, porque às vezes há diferentes preferências das pessoas, mas no caso dos nomes científicos, nem sempre as autoridades estão de acordo relativamente aos nomes e aos géneros que se devem dar às espécies. No caso do verdilhão, eu penso que já toda a gente considera Cloris cloris, mas há outras espécies em que ainda há assim alguma discussão sobre a taxonomia delas.
Esta ave, há pouco quando falavas sobre a questão da distribuição, eh, faltou aqui um pequeno detalhe que tens referido noutras conversas nossas e que acho que acaba por completar também aqui um pouco sobre a área digamos, de dispersão desta espécie, que é em altitude. Como é que esta vai lá para cima, para a serra? Vai, ou seja, não vai até ao topo, por exemplo, pegando no caso da Serra da Estrela, que até é uma zona que eu já andei a estudar em detalhe, mas eu já referi algumas espécies que não passam os 1000 metros, nomeadamente espécies mais sensíveis ao frio, por exemplo, mas o verdilhão sobe e eu já, embora não sejam muito frequentes acima dos 1000 metros, mas já os vi nas Espanhas da Saúde, por exemplo, a 1500. Eu penso que o verdilhão, até porque repara, o verdilhão é um bicho que vai até à Escandinávia, eles distribuem-se por toda a Europa e uma grande parte da população é residente, embora haja bichos migradores. Eu julgo que o verdilhão não é um bicho especialmente sensível ao frio, julgo. E penso que o fator limitante da distribuição na Serra da Estrela é o limite superior das árvores. Ou seja, eles vão até onde há árvores e acima de onde já não tem árvores já fica um bocado habitat pouco apropriado. Nós, no topo da Serra da Estrela, o fringilídeo que nós encontramos mais é o pinta-roxo, porque o pinta-roxo é um bicho de espaços muito mais abertos. Mas o verdilhão, como gosta de ter algum arvoredo, ele vai ocorrer até onde temos árvores. Claro que as abundâncias irão diminuindo à medida que subimos a serra, mas, como eu disse, pode ocorrer até aos 1500 metros, que é onde está o limite superior das árvores. Portanto, ou seja, no caso de outras espécies, como eu referi, por exemplo, na conversa anterior para a totineia de cabeça preta, que é uma espécie mais mediterrânea, que eu acho que aí há fatores de temperatura, fatores de ordem climática que limitam a distribuição. Mas esses fatores não são os únicos, há de facto os fatores de habitat que também acabam por condicionar às vezes a presença das espécies. E disponibilidade de alimento também, não é? E disponibilidade de alimento. Por falar em alimentos, já agora gostava também de referir aqui o seguinte, que me parece relevante. Os verdilhões são um dos bichos que, em vários países, frequentam muitas vezes comedouros. Aqueles comedouros que se deixam, em especial no inverno, que é quando os bichos vão mais, para irem procurar sementes. Em Portugal também há, mas em Portugal, além de não serem tão populares, eu acho que os bichos não frequentam tanto os comedouros porque não faz tanto frio no inverno. Mas em latitudes superiores há muitos bichos que vão aos comedouros alimentarem-se e em certos países são muito populares. Ora bem, o que acontece? Em Inglaterra, ou melhor dizendo, no Reino Unido, onde os comedouros são muito populares, mas onde há também, já há várias décadas, um programa de monitorização de aves, de aves comuns, verificou-se que desde há cerca de 15 anos para cá, a população de verdilhões colapsou. E colapsou, estamos a falar de uma queda de cerca de 80% em menos de 20 anos. Isso é muito significativo. É muito significativo. E verificou-se que o principal fator era uma doença chamada tricomonose, que afeta o trato superior do sistema digestivo das aves e que tinha vindo a atingir especialmente os verdilhões. Embora tivesse atingido em menor grau também columbiformes, salvo erro, a rola turca também foi afetada, penso que outros fringilídeos, talvez o tentelhão, mas os verdilhões, por algum motivo, foram particularmente atingidos. Eu estive a tentar perceber o que é que se passava noutros países europeus. Não houve assim um crash populacional tão grande noutros países, mas, por exemplo, na Holanda, nos últimos 10 anos também houve alguma quebra. Em Espanha, aparentemente, estão a aumentar, porque o problema não se terá verificado, pelo menos para já. Ou seja, parece que o Reino Unido terá sido o grande foco e os verdilhões terão sido os mais afetados, mas é um crash muito significativo. Portanto, por alguma razão, essa doença instalou-se e os verdilhões mostraram grande suscetibilidade. As recomendações que se faz, e não é só para esta doença em concreto, é uma recomendação, e era isso também que eu queria aqui referir, que é uma recomendação generalizada que se faz para quem usa comedouros de aves, é praticar uma higiene regular dos comedouros. Ou seja, as aves, quando estão ali a alimentar, elas misturam-se todas, mas, enfim, há sempre resíduos e até dejetos que poderão lá ficar e que podem atuar como focos de contaminação. E, portanto, para evitar, ou pelo menos limitar a propagação de doenças em comedouros, é recomendável que quem tem comedouros de aves, daqueles que se colocam no jardim, por exemplo, faça regularmente a higiene dos mesmos, lavar os comedouros para tirar todo o tipo de porcarias, passa a expressão, que possam atuar como focos de contaminação e deste modo não facilitar tanto a propagação de doenças como esta que eu falei da tricomonose, mas pode haver outras doenças, e os comedouros, como são espaço de partilha de muitas aves que ali andam,
podem realmente ser sítios onde a propagação de doenças é mais fácil. Portanto, fica também aqui esta nota acerca, então, dos comedores e das implicações que isso tem. Aparentemente esse parasita já foi detectado também noutros países no norte da Europa. Já. O que eu digo é que em Inglaterra, aparentemente, de acordo com os dados que Terá há, sido o foco, não é? terá sido pelo menos o país onde o dano populacional foi maior, em especial nos verdilhões. Mas há outras espécies também, e vou tentar obter mais informação para perceber se houve outras espécies afetadas. Portanto, à parte dessa ameaça, esta espécie não tem um estatuto especial de Não, de ameaça não, porque é uma espécie abundante e, por exemplo, em Espanha, pelo que eu vi, até está a aumentar. Tem vindo a aumentar um pouco. Portanto, para já não há assim grandes fatores de ameaça. Em Inglaterra é que aparentemente aconteceu realmente esta... Mas é recente, é para aí desde 2006, que começou a haver esta quebra populacional, mas muito acentuada. Portanto, okay. Enfim, o que interessa aqui, e no caso português também, será importante monitorizarmos as populações, mais uma vez, né? Isto é um aspecto que eu não me canso de repetir, é importante monitorizarmos as populações das várias espécies para podermos detectar em devido tempo, no caso de haver, por exemplo, um crash populacional, seja com verdilhões, seja com qualquer outra espécie. Muito obrigado. Terminamos então a conversa sobre o verdilhão e atingimos a 20ª espécie e a partir em breve teremos novas espécies e neste momento podemos dar então esta sessão por encerrada. Agradecemos a quem nos ouviu. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Zé, e brevemente teremos uma nova conversa com outra espécie.